4 sinais que a sua autoestima está ruim e talvez você acredite que ela esteja boa, que isso que eu vou revelar nesse vídeo é autoestima, mas não é. Primeiro, nós precisamos alinhar que autoestima não é apenas você se sentir incomodada com a sua aparência física. Isso, inclusive, é um grande erro que muitas mulheres cometem, de focar muito no externo, e a gente é muito incentivada a isso também, a focar muito no externo, a focar na aparência, a buscar sempre se sentir mais e mais bonita, e mais bonita, nada de errado com isso. Eu acredito que você tem que sempre melhorar, sim, o que você puder melhorar na sua aparência que te incomoda, você tem que melhorar, sim, eu acredito nisso, mas muitas vezes tá olhando pro lugar errado. Tá olhando ali só pro externo e não está olhando pra dentro, pro interno. E é justamente esse interno estar bem fortalecido, bem resolvido, bem maduro, que te faz se tornar ainda mais atraente fisicamente, você acredita? Você já conheceu alguém que antes de você conversar com a pessoa, sair com a pessoa, conhecer mais a pessoa, você achava aquela pessoa linda? Nossa, que homem bonito, que mulher bonita, que mulher atraente. E aí bastou você conhecer aquela pessoa, conviver com aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, que aquela pessoa se transformou numa pessoa feia. Começou a achar aquela pessoa, essa pessoa não é tudo isso. Por quê? Porque o interno daquela pessoa não era atraente. A conversa, a postura, o posicionamento não te atraiu. Então você acaba enxergando aquela pessoa de uma forma indesejável. Mas antes você desejava, porque você não tinha conhecido ainda o interior daquela pessoa. E em contrapartida, muitas vezes você pode ter conhecido uma pessoa que você não achou tão bonita assim, tão atraente assim no primeiro momento, mas depois que você conviveu com aquela pessoa parece se transformar numa pessoa mais bonita ainda. Você não se sentia tão atraída, não parecia tão bonita assim, mas quando você conheceu a pessoa, parecia que aquela pessoa se transformou numa pessoa bonita. Por quê? Porque o interno daquela pessoa te atraía, te interessava. Então percebe que a autoestima, ela não é apenas físico, ela é principalmente emocional, interno. Então, tem 2 coisas que não são autoestima, que são ambivalentes e que demonstram uma falta de autoestima. A primeira você já conhece muito bem, a segunda talvez você acredite que é autoestima porque você está sendo ensinada a isso. Muitos discursos hoje de coaches por aí, de profissionais por aí, ficam endeusando essa segunda coisa que eu vou revelar aqui para você, como se fosse algo valioso, e não é. Então a primeira coisa que talvez você já saiba é que quando você se menospreza, você se inferioriza, você se odeia muitas vezes, isso é falta de autoestima, isso você já sabe, né? Eu, por exemplo, durante muito tempo da minha vida, eu me odiava, literalmente. E eu não tinha problemas com a aparência, eu nunca tive. Nunca foi algo que eu levava muito em consideração, eu nunca sofri muito por conta da minha aparência, mesmo eu sendo bem magra. Pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe, né, que no vídeo você só vê essa parte aqui, e eu tô grávida, então parece que, né, deu uma enchida, mas eu sou bem magra. Mas isso nunca me incomodou. O que me incomodava mais era realmente a minha insegurança, a minha timidez, a minha falta de habilidade social. Então, eu era muito tímida, muito. E isso me incomodava assim num nível tão grande que eu odiava. Eu me odiava. Eu olhava para aquilo e falava pra mim e falava, cara, por que você é assim? Que horror, eu te odeio porque você é desse jeito. Então eu tinha uma completa falta de autoestima naquele momento da minha vida. E eu me inferiorizava demais, eu me sentia muito incapaz, eu me colocava muito pra baixo. E isso é uma completa falta de autoestima, você já sabe disso. Porém, tem uma outra falta de autoestima que ela é mascarada como se fosse uma coisa bonita, como se fosse uma coisa boa. Que é quando, ao invés de você se inferiorizar, você se superioriza. Então você se coloca como superior aos outros, você se coloca como melhor, você se coloca como maior nas relações, na relação amorosa, na relação com a sua família, na relação com seus amigos. Você é a maior. E eu também já passei por essa fase.
de me colocar nesse lugar de superior, de maior, principalmente no meu relacionamento. E foi completamente destrutivo pro meu relacionamento naquela época. Então, existem esses dois lados. E aí, dentro disso, eu quero te passar aqui 4 sinais que a sua autoestima não anda bem. O primeiro sinal é quando você só se sente bem quando você é desejada por um homem, quando você é escolhida por um homem dentro de um relacionamento, quando você é elogiada, seja por um homem, por outras pessoas. Então, somente quando você é validada pelo externo, por outras pessoas, é que você se sente bem. Se você não é validada, então se o homem não quer sair com você, se um homem não está interessado em você, se um homem não te elogia, não mostra interesse em você, você se sente um lixo. Você sente o cocô do cavalo do bandido. Você sente no fundo do poço. Em contrapartida, se alguém te elogia, se alguém te deseja, se alguém te valida, aí você se sente, nossa, ó, poderosa. O que está por trás disso? Isso é uma completa insegurança e que você está dando o poder da sua vida na mão do outro. Percebe? Se o outro gostar de mim, eu tenho valor. Se o outro não gostar de mim, eu não tenho valor. Se ele me escolher, eu tenho valor. Se ele não me escolher, eu não tenho valor. Ou seja, a minha autoestima, o meu valor, ele está atrelado a uma escolha do outro. Olha como isso é bem complicado, porque nós não temos controle sobre a escolha do outro. Por mais que a gente faça a nossa parte, a escolha do outro, a decisão do outro, como ele vai agir, o que ele vai fazer, isso não está sob o nosso controle. Isso só depende dele. Então, se eu coloco a minha autoestima na mão de uma pessoa que eu não controlo, que eu não tenho o mínimo de controle, eu serei muito prejudicada. Porque eu não controlo a outra pessoa e as escolhas dela. Então eu tenho que separar, eu tenho que me separar da escolha do outro, eu tenho que entender que eu não sou a escolha do outro. Que o que o outro decide não tem relação comigo, não muda o meu valor como mulher, como pessoa. O que o outro faz não muda o meu valor. Se ele me elogia, eu tenho valor. Se ele não me elogia, eu continuo tendo valor. Eu preciso me validar e não esperar essa validação externa. A segunda coisa que talvez você ache que é autoestima e não é quando você se coloca num lugar de superioridade dentro de uma relação. Quando você se orgulha em dizer, em bradar, eu me basto, eu sou independente, eu não preciso de ninguém pra nada, eu faço e eu aconteço. Então isso pode parecer, e muita gente ensina que isso é amor próprio, né? Que isso é você ser independente, você tem que ser independente. Um discurso muito bonito na teoria. Mas, na verdade, isso é uma completa soberba, um egoísmo muito grande, porque você está se colocando ali como se você não precisasse de ninguém. E se você não precisa de ninguém, então não tem por que ninguém se aproximar de você. Fica sozinha mesmo. Só que a verdade é a seguinte, nós precisamos de outras pessoas, sim. Não tem como nós conquistarmos as coisas, vivermos em sociedade sem outras pessoas. Então, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui e eu dependo de outras pessoas para editar esse vídeo para mim, subir esse vídeo para mim aqui no canal, programar esse vídeo, colocar uma capa nesse vídeo. Eu dependo do YouTube também, distribuir esse vídeo, eu dependo do Facebook, se você tá no Facebook. Então, eu dependo de outras pessoas, eu não consigo fazer tudo sozinha, eu não me basto. Eu não dou conta das coisas sozinha. Eu preciso sim de outras pessoas. E todo mundo precisa. Primeiro porque nós somos seres sociais. Nós somos mamíferos. Nossa genética, nossa biologia, ela é disponível, ela busca essa interação social. Ela busca um relacionamento. Isso está na nossa genética. Então, cuidado com esses discursos empoderadores que você acha que é lindo, que é maravilhoso. Eu também já caí nessa. E foi assim que eu destruí o meu relacionamento. Porque assim, se o homem, ele que tá com você, ou que tá te conhecendo, ele entende que pra você ele é um nada. Pra você não faz diferença nenhuma ele estar ali ou não, porque você se basta e não precisa dele pra nada. Se pra você
tanto faz, tanto fez ele tá ali, porque é isso que essa postura arrogante demonstra, esse homem não fica. Porque o homem e qualquer pessoa numa relação, ela quer se sentir necessária. Ela quer se sentir útil, ela quer se sentir importante. Você não entra num relacionamento com um cara que tá ali nem aí pra você. Que tá ali, ai não, mas eu não preciso de ninguém. Ai, nossa, não, mas... Ai, não precisa fazer isso não, não precisa fazer isso não precisa... eu dou conta, eu faço, aconteça, não preciso de você. Cara, você ia amar estar nesse relacionamento? Você ia se sentir, nossa, eu sou muito importante. Nossa, como eu tenho valor aqui pra essa pessoa. Não, você ia se sentir um lixo. Você ia se sentir um nada. Você ia se sentir, nossa, eu não tenho importância, não tenho relevância nessa relação. Então, pra que eu tô aqui? Então, é isso que o homem pensa quando ele tá nessa relação com essa mulher. E aí ele pula fora, gata. Ele não fica. E talvez você esteja se questionando por que seus relacionamentos não duram. E você adota essa postura. E a resposta tá aí. O quarto sinal da sua autoestima andar mal é quando você se posiciona na relação e aí você fala, não, mas eu sempre falo o que eu quero, eu não tenho medo de falar o que eu quero, eu me posiciono, eu coloco limites, eu banco. Só que você só se posiciona querendo que as suas vontades sejam atendidas. Isso não é autoestima. Isso é uma completa imaturidade e também um comportamento mimado, egoísta, egocêntrico, que acredita que as coisas têm que ser do seu jeito e o mundo tem que girar ao redor do seu umbigo, e não é assim que as coisas funcionam. Eu também já fui essa pessoa. Então esse é um comportamento mimado, tá? Não é autoestima. Vocês ouvem eu falando muito aqui sobre se posicionar, né? Falar o que quer, colocar limites, e você tem mesmo que fazer isso. Mas numa relação com o outro, eu preciso também entender o lado do outro, eu preciso também me importar com o lado do outro, eu preciso também entender que nem tudo vai ser do meu jeito, eu preciso fazer acordos, eu preciso ceder muitas vezes, eu preciso abrir mão da minha vontade em algumas outras vezes, eu preciso entender que não vai ser sempre do jeito que eu quero. Isso é a vida. Isso é a vida real, a vida adulta. As coisas não são do jeito que a gente quer o tempo inteiro. Num relacionamento e nem na vida, né? Eu não sei. Às vezes eu ouço esse tipo de coisa das mulheres. Ah, não, mas eu não quero me relacionar porque eu quero fazer sempre do meu jeito, na hora que eu quiser fazer. Aí eu pergunto, mas onde você tá vivendo que você consegue fazer tudo do seu jeito a hora que você quiser? Porque assim, na minha vida não é assim que as coisas funcionam. Às vezes eu tenho que fazer coisas que eu não quero fazer. Às vezes eu tenho que fazer coisas dentro de um horário que eu não gosto, mas eu tenho que fazer naquele horário, porque é aquele horário que tá disponível. Eu tenho que fazer coisas que eu não tô afim, porque eu tenho que fazer. Então, assim, que vida é essa que você tá vivendo, que você consegue fazer tudo que você quer, do seu jeito, o tempo inteiro, o horário que você... Na minha vida não funciona assim. Então, você tá vivendo na Disney. Então, isso é hipotético, isso é irreal, isso é ilusório. Tá? Precisa crescer, precisa amadurecer. Quarto e último sinal